Oiê, tudo bem? Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Fernanda Quattrochi. Estou hoje aqui no canal para mostrar para você como fazer a melhor massa de biscoito do mundo. Sabe aqueles biscoitos decorados? Vamos aprender? Mas antes roda a vinheta. Eu falei que é a melhor massa, não é? Mas sabe por quê? Essa massa é muito fácil e rapidinha de fazer. Bom, eu adoro receita rápida de fazer, né? Essa daqui você nem vai precisar de batedeira, liquidificador, nenhum equipamento. Vai precisar somente de um bowl, uma colher e as suas mãos. E no final você vai ter biscoitos lindos. Ah, fica até o finzinho desse vídeo, sabe por quê? Eu vou ensinar várias dicas e várias ideias de decoração para essas bolachas aqui. Ah, falei bolacha agora, né? Biscoito ou bolacha? Biscoito decorado? Acho que combina melhor, né? E aí, comenta aqui embaixo comigo, você chama de biscoito ou chama de bolacha? Eu vou chamar de biscoito, tá bom? Bom, vamos para a receita? Primeiro nós vamos fazer o quê? Vamos colocar dentro do bowl a manteiga. Aqui eu estou usando manteiga sem sal em temperatura ambiente para conseguir misturar muito bem depois. Depois da manteiga a gente vai colocar o açúcar de confeiteiro. Depois, a essência de baunilha, que também é opcional, você pode tirar ou pode colocar, você que sabe. Eu gosto bastante desse sabor. E depois da baunilha a gente vai colocar o ovo, um ovo só. Misture muito bem até formar uma pastinha. Agora a gente vai começar a acrescentar a farinha. Aos poucos, colherada, outra colherada, mexendo sempre com a espátula ou com a colher. Quando a sua massa começar a ficar mais pesada, você não conseguir mexer tão bem, né, tanto com a colher, você faz o seguinte, você tira a colher, mexe com as pontas dos dedos. Fê, preciso sovar que nem pão? Não, nunca sove massa de biscoito ou de bolacha, como você preferir. Sempre amasse com as mãos como se fosse uma massa de tortinha. As massas de torta também, aquelas mais quebradiças, a gente não pode sovar para não desenvolver, não ativar o glúten da farinha, porque senão ela vai se tornar uma massa muito elástica, a gente não quer isso. Então vai lá mexendo delicadamente com as pontinhas do dedo, até que essa massa fique bem homogênea, bem firme, não precisa ficar lisa, tá? É só ficar bem misturadinha, aí já está prontinha. Agora com a massa prontinha, nós vamos fazer o quê? Na bancada você vai abrir o plástico filme, né, um pedaço de plástico filme, pode ser saquinho também se você quiser, e depois vai colocar a massa no centro, lá dentro, pra gente embrulhar, deixar bem fechadinho e levar para gelar por mais ou menos uns 10 minutinhos, até que a massa fique um pouquinho mais firme pra gente abrir no rolo. Retirei minha massa da geladeira, agora eu vou fazer o seguinte. Vou polvilhar um pouquinho de farinha na bancada, colocar a massa ali no centro, dar uma apertadinha assim para ela espalhar um pouquinho e polvilhar um pouquinho mais de farinha por cima também. Agora é só abrir com o rolo. Qual a espessura certa? Mais ou menos meio centímetro, mais ou menos isso aí, tá? Não precisa pegar a régua não, calcular certinho. É só porque se a massa ficar muito grossa, ela demora muito para assar e tende a queimar embaixo, não assar em cima e fica muito molinha, não fica crocante. Se você fizer muito fina, ela vai assar, vai queimar muito antes do tempo e não vai ficar gostosa, vai ficar escura, fica muito um gostinho mais amargo e não é legal. Então meio centímetro, um pouquinho acima disso não tem problema, pode fazer essa espessura que fica ótimo. Bom, chega de falar, né, de espessura? Vamos abrir a massa, depois de abrir a gente vai cortar. Aí agora você vai brincar. Pode chamar seu filho, seu sobrinho, todo mundo para te ajudar. Tem vários formatos que você pode fazer. Escolher o tema, o cortador que você quiser. Hoje a gente encontra muitos cortadores em lojas de confeitaria, até lojas de embalagem também vende uns de plástico, de inox, são vários tipos, mas se você não tiver, calma, você pode usar o fundo do copo também, um potinho, um arinho e o que você tiver em casa. Tem muita coisa que dá pra fazer biscoito, tá? Outro dia eu fiz com o fundo do copo, ficou super fofinho. Inclusive eu cortei e marquei o fundinho do copo lá no meu biscoito. Se você quiser saber como faz, comenta aqui embaixo, aí depois eu mostro pra vocês. Depois de cortar o biscoito, a gente vai fazer o seguinte. Vai colocar eles dentro de uma forma. Se você puder escolher uma forma mais baixinha, com a borda mais baixa, é melhor. Eu estou usando uma aqui, aquela forma de pizza. Por quê? O biscoito assa por completo, ele assa bem mais bonito. Ele não fica cru no meio e queimado nas laterais, tá? Se não tiver a forma muito alta, você pode fazer o seguinte, olha a dica aqui, ó. No meio da receita, mais uma dica. Você vai virar a forma ao contrário.
Sabe a bunda da forma? Vai deixar ela pra cima e assar os biscoitos na bunda da forma. Mas antes de colocar os biscoitos direto na forma, você vai forrar com papel alumínio. Papel manteiga, tá? Alumínio faz o quê? Ele segura muito o calor e acaba queimando seus biscoitos, não fica legal. Dá certo, depende, se você tiver o seu forno muito controlado, muito regulado na temperatura, mas use o papel manteiga que facilita mais, tá? Fica mais bonito. Então forre com papel manteiga, coloque os biscoitos todos ali, ó, e depois leva para assar em forno aquecido a 160 graus. O tempo vai depender muito do seu forno. O meu assou em 10 minutinhos, foi super rápido, já ficou prontinho, tá? Mas não se esqueça de aquecer o forno antes. Já assei os meus biscoitos, eles já estão frios, já esfriou bem pra gente conseguir decorar. Só que fica uma dica aqui. Qual é o ponto de assar o biscoito? As pessoas esperam ele dourar muito, até ficar dourado por cima. Não, o biscoito não precisa ficar dourado na parte de cima. Ele acaba ficando dourado só na parte de baixo e por cima dá uma coradinha bem levinha, porque se ficar muito dourado, embaixo já vai ter queimado e dourado em cima vai acabar atrapalhando a sua decoração. Então a gente precisa de um biscoito bem clarinho por cima, mais crocantezinho por baixo, tá? E outra coisa também, quando ele sai do forno, ele ainda tá um pouquinho mole, pode ser que você não consiga mexer, ele é o mesmo ponto do cookie, tem muita gente que tem dificuldade em encontrar. É isso, o biscoito sai do forno ainda molinho, tá? Não se preocupe que ele não está cru, se ele tá douradinho embaixo, ele já está pronto. Você vai tirar e deixar o seu biscoito esfriar ali tranquilamente até secar bem e ficar bem crocante. Eu escolhi decorar os meus biscoitos com glacê, o tal do glacê fluido. Já ouviu falar? É esse glacezinho de açúcar crocantezinho, colorido, que o pessoal coloca em bolo de pasta americana. Antigamente decorava muito bolo com glacê, né? É esse que a gente vai utilizar para decorar o nosso biscoito. Mas se você também não quiser, você pode decorar com chocolate, deixar ele assim mesmo, que também fica muito gostoso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou, antes de fazer o meu glacê, preparar ele, eu vou peneirar ele para deixar ele bem sequinho. É o glacê em pó que você encontra em loja de confeitaria. Então você vai peneirar, passa na peneira, deixa tudo muito fininho, sem nenhuma pelotinha, tá bom? Que no final eu conto pra você por quê. Agora eu vou dividir o glacê em 4 partes, porque eu quero 4 cores. Vou colocar uma parte em cada potinho eu vou pingar o corante da cor que eu quiser. E depois de pingar o corante eu vou mexer um pouquinho e colocar água aos poucos. Gotinhas de água, porque a gente não pode colocar muito, porque senão passa do ponto, né? Ele fica muito líquido e você não vai conseguir usar para decorar. Então você tem que atingir o ponto fluido, que é o quê? Ele tem que escorrer direto, sem gotinhas e nem muito mole. Ele tem que mostrar assim, ó, você vai levantar a colher, ele vai escorrer por completo e continuar escorrendo até o final. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse ponto, que eu sei que é difícil, as pessoas têm um pouco de receio, comenta aqui embaixo que eu te ajudo mais com outras dicas também, dependendo da sua dúvida. Mas não tenha medo não, faz um pouquinho, testa no saquinho, vê se vai sair da grossura, da espessura que você precisa, depois faz mais, não faz uma quantidade muito grande, tá? Ah, outra coisa que eu não falei aqui é como não deixar o seu glacê ressecar. Então isso é muito importante. Toda vez que você preparar um glacê, já deixar ele coloridinho ali pronto para o uso, cubra com um paninho úmido. Aqui eu cobri com um perflexinho, né? Todos os meus glacês, enquanto eu ia utilizar um, deixava o outro esperando. Então sempre cobre com algum plastiquinho, algum paninho úmido ou dentro de potinhos com tampa, tá bom? Eu vou colocar todos nos saquinhos e cortar a pontinha bem fininha pra gente conseguir fazer as decorações.
Vocês viram quantas ideias de decoração para biscoito? Tem várias ideias aqui para Páscoa, para o Dia das Mães, Dia dos Namorados, para criança, para o dia a dia, para um final de semana, enfim, você pode usar a criatividade, pegar referências e usar o que a gente fez aqui também, tá? Gostou dos biscoitos? Ficou fofinho, né? Olha aqui. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu fiquei apaixonada por esse aqui, ó. E essa cenourinha aqui ficou fofinha demais. Antes de eu dar uma mordidinha gostosa nesse biscoito fofinho, eu vou contar por que a gente tem que peneirar o glacê ou açúcar de confeiteiro, caso você vai utilizar. Eles têm muitos gruminhos. Como ele é um pó muito fino, forma dentro do saquinho no mercado ou dentro do seu armário, forma várias pelotinhas, várias pedrinhas. E na hora de decorar esse biscoito, a sua ponta do saquinho vai entupir. E aí vai ficar aquele risco quebrado no meio, você não vai conseguir decorar da forma adequada. Ele vai começar a entupir. Então, toda vez que for utilizar o glacê real ou açúcar de confeiteiro, açúcar impalpável, pode peneirar, passa na peneira, passa uma colherzinha para tirar todos os gruminhos para não atrapalhar o seu trabalho. Agora, eu vou comer esse aqui. Dá dó, né? Dá vontade de guardar ele assim, no quadrinho, tá muito fofinho. E esse glacêzinho por cima é uma delícia, eu adoro. Bom, eu adoro doce, né? Quer um pedacinho? Espero que você tenha gostado dessa receita. Inclusive, essa receita foi muito pedida. As pessoas me mandaram várias mensagens no Instagram, no Facebook, aqui também pedindo massa de biscoito. E se você ainda também não conhece o meu Instagram, vai lá, conversa comigo, manda no direct um oizinho, a gente se conversa por áudio, fica mais fácil de tirar as dúvidas. Vai lá, conhece um pouquinho o meu perfil, as fotos tem cada coisa linda lá. Tenho certeza que você vai gostar. Mas agora, acabou. Chega, Fernanda, chega de falar. Vamos comer esse biscoitinho. Quer ver como ele ficou gostoso, ó? Não sei se dá pra ouvir, né? O crocante, mas tá muito gostoso e saboroso pelo gostinho da manteiga, da baunilha, tá muito gostoso mesmo. Um super beijo. Ah, se você ainda não se inscreveu no canal, hein? Aqui, ó, tá aqui o botãozinho aqui embaixo. Um beijo, tchau, até o próximo vídeo.